Quero fazer mais também umas observações sobre esse assunto de passar o isolamento agora, nessa época de pandemia, com idosos, que é uma situação também especial, como todas as situações são especiais, cada uma tem seus desafios, suas dores. Essa situação também é interessante. Por exemplo, uma das dicas é a gente estabelecer uma rotina, uma estrutura para o dia a dia, trabalhando de casa, ficando no isolamento. E isso tem um desafio, né, que essa disciplina de estabelecer essa rotina para si mesmo e para as crianças também. Mas assim, criança pequena, ela aceita. Quando a gente faz isso com carinho, com insistência, consistência também, e a gente também vive isso de exemplo, a criança automaticamente segue. Adolescente já é outro desafio. Mas mesmo o adolescente precisa muito de uma rotina, uma estrutura do dia a dia. E a gente convida e até um certo ponto a gente pode também determinar, a gente faz isso agora. Tem hora de você fazer o que quiser, ficar na tela, no celular, na televisão, mas tem hora que a gente faz outra coisa. Ponto e basta. Agora, com idosos, a dinâmica é bem diferente. Primeiro, normalmente somos nós os filhos, então já é uma hierarquia diferente. E segundo, pessoas idosas normalmente já têm um histórico de uma rotina própria e encontram uma dificuldade muito grande de se adaptar a novas coisas. Então, a gente tem que ter muito mais consideração também para a situação deles. Aceitar que certas coisas elas não aceitam, mas, ao mesmo tempo, convidar, né, para estabelecer certas coisas. E aceitar que talvez a coisa seja mínima, só uma coisinha, só um suco fresco de manhã, ou uma pequena volta ao redor da casa ou dentro de casa, e descobrir com paciência, com amor, o que pode ser uma coisa mais interessante. Essa é uma parte. Uma outra parte também é que quando a gente está com pessoas idosas, normalmente a gente tem muita distração e é fácil descartar os medos das pessoas idosas. Mas quanto mais idoso, mais o medo de morrer. Porque quando a gente renova, essa possibilidade de morrer normalmente está muito, muito distante ainda. Isso é o ideal também, que a gente não quer viver com esse medo. Mas quando as pessoas têm 80, 85 anos, 75, aí a morte já é um prospecto bem real. E o que faz? A gente evita, às vezes. A gente não quer saber. Por quê? Porque isso traz também a realidade da morte mais perto para nós. Esse é um aspecto. E o segundo aspecto é o mesmo que nós temos com criança. A gente sempre acha que isso cria uma expectativa. Eu tenho que ajudar minha mãe a não ter esse medo. Eu tenho que ajeitar a situação. Eu tenho que achar uma solução. E isso, claro, isso é um peso gigante, porque não há solução para a morte. Ela vem, a pessoa vai parar de existir desse mundo de forma, de material, de físico. Então, o que é para fazer é aceitar a mesma coisa. E eu não estou dizendo que isso é difícil, isso é fácil. É simples, mas não é fácil. Mas aceitar que ela vai ter medo, ela tem medo de morrer. E aceitar também que não há argumento, porque o medo não é uma coisa racional, o medo fica nas emoções. Então não há argumento que possa convencer.
uma pessoa para não ter medo. Muito mais ajudar pode criar espaço. Dizer, me fala do seu medo. O que exatamente é o teu medo? E é bom fazer essa pergunta porque às vezes, e muitas vezes, não é a morte, é um conceito também. A gente não sabe o que é a morte. Mas a morte, ela representa um monte de coisa. Então, para algumas pessoas, pode ser, eu tenho medo de não curtir mais muito tempo com meus netos. Eu tenho medo de sofrer antes de morrer. Eu tenho medo de não falar umas coisas que eu ainda queria falar para uma pessoa, para outra, para você. Eu tenho medo de você sofrer quando eu morrer. E é bom falar sobre essas coisas, porque daí abre uma conversa. Não no sentido de, mas você não precisa ter medo. Não. Então me fala mais. Me fala mais, me fala mais. E só ouvir. E às vezes abre um espaço fantástico para uma comunicação que nunca houve. Isso tem muito mais chance de abordar o medo, de abraçar o medo e viver melhor. Então, essa expectativa que muitos de nós temos de resolver uma situação que não tem solução e nem precisa de solução, porque é parte da vida, faz com que a gente sofra. E com isso, junto, essa sensação de culpa. Eu tenho que cuidar bem dos meus pais, porque se alguma coisa acontecer agora com meus pais, a culpa é minha. E a gente tem que questionar essa pensamento. Meus pais vão morrer. Não existe culpa. É parte da vida. Eu faço o meu melhor. Eu estou lá. Eu providencio. Eu cuido. E mesmo assim, vai chegar um momento que meus pais vão se embora. Não existe culpa. Mesmo que eu tenha um momento que eu perco a paciência, eu falo uma coisa. Mas por quê? Porque eu estava nas minhas emoções, nas minhas dores, na minha inconsciência. E eu preciso me perdoar. Porque se eu conseguir me perdoar, eu vou conseguir perdoar os outros também. Eu vou conseguir perdoar os meus velhos quando eles estão com falta de paciência, quando eles acham que podem me tratar ainda como se eu tivesse 9 anos. Quando eles reclamam, eu só posso ter a compaixão e o perdão para eles se eu tiver também para mim. Senão, eu estou vivendo uma mentira. Ou é para todos ou é para ninguém. Como eu também não posso dizer que eu julgo umas pessoas e eu não julgo outras. Olha, você julga uma, você julga todos. Tá? E se essa uma é você, você julga você julga a si mesmo, você julga todos. Tá? Então, essas são os pensamentos que eu queria ainda compartilhar de como conviver com os outros. Tá? Abraço.